Senhor a todos, eu sou o pastor Jorge do Ministério Missão Família Cristã e mais uma vez estou aqui para falar com vocês sobre personagens bíblicos, seu caráter, seu papel no desenvolvimento da história de Israel. Hoje nós vamos falar de Ló, sobrinho de Abrão, como quiser falar, mas no começo da história de Ló, Abraão ainda é Abrão. Quando Deus fez o chamado de Abraão para ir para uma terra que ele não conhecia, Ló se prontificou para ir junto. Ló era filho de Arã, irmão de Abraão, neto de Tera, e quis ir junto com seu tio porque ele acreditava verdadeiramente que foi Deus quem o chamou. E indo com Abraão pelo caminho, ele viu a prosperidade atingir sua vida, porque assim como o gado de Abraão era multiplicado, o de Ló também era. Então Ló e Abraão tiveram que se separar. Abraão disse assim para Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, entre os meus pastores e os teus pastores, porque irmãos somos. Não está toda a terra diante de ti? Eia, pois, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, irei para a direita, e se a direita escolheres, eu irei para a esquerda. E levantou Ló os seus olhos, e viu toda a campina do Jordão, e era tudo bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. E era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito quando se entra em Zoar. Até aqui. O que acontece? Nós temos ali que na separação, Abraão, mais velho que Ló, seu tio, lhe ofereceu que ele escolhesse para que lado gostaria de ir. O certo seria Ló dar a seu tio a honra de escolher primeiro, mas ele soberbamente errou. Esse pequeno problema de soberba acontece em muitos personagens bíblicos, mas não é uma coisa que é totalmente própria da personagem, mas é aquele momento que isso ocorre. Os olhos dele cresceram para a campina, na direção de Sodoma e Gomorra ele foi, e ali se instalou à beira das cidades. Mas enquanto ele estava ali à beira das cidades, houve guerra entre 4 reis e outros 5. E depois do fim dessa guerra, Ló foi levado cativo. E com isso, Abrão, seu tio, ficou sabendo e veio em seu socorro para livrá-lo. E estava Ló tranquilamente vivendo ali nos arredores de Sodoma e Gomorra, quando o rei de Sodoma o convidou para que tivesse casa dentro da cidade, e ele aceitou. Uma casa é mais confortável do que uma tenda. Então Ló aceitou. Mas ele via a corrupção da cidade, e por causa disso suas filhas não tiveram relacionamentos ali. Também viu, que as mulheres daquele lugar não eram boas companhias, e sua esposa não teve amigas ali. E num determinado momento, o Senhor viu que aquelas 2 cidades estavam totalmente corrompidas e resolveu destruí-las, com tudo e todos que estavam ali. Então 3 anjos apareceram a Abraão anunciando que fariam isso. E Ló e Abrão, agora já Abraão, porque o Senhor já havia mudado seu nome, assim como também mudaram de Sarai para Sara,
Abraão contestou com aqueles anjos se havia realmente necessidade de destruir a cidade, e eles falaram da corrupção do lugar. Então ele começou a falar: se tivessem 100 justos, se tivessem 50 justos, 10 justos. E o anjo falou que ainda que tivessem apenas 5 justos, ele não destruiria a cidade, por amor daqueles 5 justos. Então Abraão ficou admirado, porque o Senhor é misericordioso. E aqueles anjos, um foi para o alto do monte, à beira da cidade, e o outro foi para dentro da cidade, os outros 2 foram à casa de Ló. Na casa de Ló, eles lhe avisaram que ele teria que sair da cidade, e Ló os convidou a passar a noite ali. Mas os homens daquela cidade, de tão pervertidos que eram, queriam ter relações sexuais com aqueles varões que entraram na casa de Ló. Não sabiam que eram anjos. E Ló chegou a oferecer suas filhas virgens para terem relações com ele, para que eles não se metessem com seus hóspedes. Mas eles não queriam conversa, eles queriam humilhar aqueles homens que estavam ali. Então aqueles anjos saíram de lá de dentro e fizeram com que todos ficassem cegos. E ao ficarem cegos, eles falaram para Ló o seguinte: aqui os anjos disseram para que Ló se apressasse, porque breve a cidade seria destruída. Então saiu Ló, sua esposa e suas filhas, caminhando na direção do monte. E eles subiram aquele monte. Mas havia a recomendação do último anjo que falava: não olhem para trás, para que não aconteça nada de mal a vocês. E Ló era o último da sequência dos que iam andando, e sua mulher ia à frente. Mas ela não se conteve e olhou para trás, e assim foi transformada numa estátua de sal. Ló lamentou. Ele amava sua esposa, mas ele nada podia fazer por causa da desobediência dela. Então no alto do monte ele achou uma caverna e ali foi pernoitar com suas filhas. Suas filhas, porém, pensando que o mundo havia acabado, que só haviam eles 3, a filha mais velha sugeriu à mais nova que tivessem relação com seu pai para que tivessem semente. E para isso elas embebedariam seu pai e se deitariam com ele à noite. Elas entraram em acordo quanto a isso. E durante a noite foi a primeira e se deitou com o pai e ficou grávida. A segunda fez a mesma coisa na outra noite e também ficou grávida. Uma acabou sendo a mãe dos moabitas e a outra a mãe dos amonitas. E o que acontece é que isso trouxe mais problemas para o povo de Israel. Mas isso é questão para mais à frente. Ló de forma alguma suspeitou do motivo de suas filhas engravidarem. Ele era um pai omisso. Ele era um pai que não entendia o que havia acontecido. Não se fala mais de Ló depois disso. Ló só foi importante por ser pai de povos contrários ao Senhor. Então, é preciso ter discernimento e não fazer as coisas apenas como uma opção, mas fazer aquilo que é agradável a Deus. Que esteja no coração de cada um daqueles que assistirem esse vídeo, de serem exatamente diferentes de Ló. Não que Ló fosse ruim, não era, mas Ló não entendia as coisas que eram justas, como honrar os mais velhos e também ter discernimento de que ele precisava ter afirmado às suas filhas que nada sucederia ao mundo, era apenas aquelas 2 cidades. Mas como ele não as avisou, elas fizeram o que fizeram. Não se pode entender também como um homem não percebe que teve relações sexuais
porque para o homem é bem mais difícil que para a mulher. E isso também não é assunto bíblico, mas nós não vamos falar disso. Então, confiando de que Deus tem falado e tem mostrado todas as coisas, no próximo vídeo nós falaremos sobre Abraão. Falaremos no primeiro vídeo sobre este homem, sobre Abrão, e iniciaremos Abraão. Mas deveras, pode ser que não termine em um vídeo só, e tem que se fazer dois. Então, busquemos a Deus com o coração alegre e façamos aquilo que é do agrado do Senhor. Abençoado seja todo aquele que confia em Deus, e assim este ensinamento fique no coração de cada um para a glória de seu nome. Até o próximo vídeo, e muito obrigado por assistir. Amém.